Olá, sou a Mariana e hoje trago-vos as minhas leituras de janeiro e fevereiro. Como só comecei o canal agora em março, não tive a oportunidade de fazer wrap-ups mensais para janeiro e fevereiro individualmente, mas achei que seria interessante trazer de qualquer das formas essas leituras para aqui, para o canal. Portanto, vamos já começar. Isto é a segunda vez que eu gravo este vídeo, a primeira ficou super extensa, portanto vou tentar agora ser um pouco mais sintética e mais objetiva sobre cada livro. E também, como já tive de falar sobre eles uma vez e já tive de pensar sobre eles, pode ser mais fácil agora. Alguns pormenores já estão um pouco esquecidos, mas acho que a mensagem importante sobre cada um ainda permanece cá, de forma a que eu consiga passar-vos. O primeiro livro que eu li em 2023 foi o Play It As It Lays, de Joan Didion. Fiquei fã da escrita da autora e já estou prestes a começar outro dela. Este é um livro de ficção, é uma ficção literária na qual acompanhamos uma mulher, uma atriz que está a passar por um divórcio, que está a passar por uma situação complicada com a filha e que está a ter vários problemas de saúde mental e também relacionados com adição e com vícios. Acho que é uma descrição muito bem feita da dor, de depressão, de apatia, de dificuldade em encontrar entendimento com as pessoas que estão à sua volta, uma pessoa que se sente muito sozinha e com razão para tal e que passa por situações muito complicadas. Mas acho que aquilo que eu mais retirei e que eu mais gostei, isto passa-se nos anos 60, acho que ainda não tinha dito, portanto, anos 60 em Hollywood, e o que eu mais gostei, ou aquilo que eu acho que tem mais valor no livro, é a forma como nos mostra as restrições, as condicionantes na autonomia de uma mulher nesta altura, completamente condicionada pela vontade dos outros que a rodeiam, nomeadamente homens. Nomeadamente não, homens que a rodeiam, seja marido, ex-marido, sejam agentes, sejam as pessoas que estão envolvidas na carreira dela e que sejam até médicos ou pessoas de outras esferas. Portanto, a sociedade, a forma como a sociedade patriarcal e machista e misógina a diminuía enquanto pessoa e diminuía a sua autonomia. E a escrita de Joan Didion é fantástica e flui muito bem, é muito assertiva, ao mesmo tempo que dá assim, neste livro nos dá assim uma atmosfera muito sem esperança, e uma atmosfera que está assim muito lenta, muito no ar, muito enevoada, diria. O segundo livro que eu li foi um audiobook chamado Modern Romance, da autoria de Aziz Ansari, com a parceria de Eric Klinenberg. Tive de olhar aqui para a minha nota para não me enganar no nome. O Aziz Ansari é um comediante bastante conhecido, e então ele acaba por fazer neste livro um take sobre a forma como nos relacionamos hoje em dia, como as pessoas procuram o amor, procuram relações e como o desenvolvem. Faz comparações entre a forma como nos relacionamos agora, não é? E como nos relacionávamos há 50 anos, e vai mesmo falar com pessoas idosas para perceber determinadas diferenças. Acaba por analisar um bocadinho também o impacto da tecnologia nas relações, o impacto também da tendência que existe muito hoje para tudo o que é imediato e para o facto de nós vermos as pessoas de uma forma muito superficial. Tem isto, ou demonstra esta qualidade ou defeito que eu não gosto, então vou avançar ou vou já descartar, sem antes conhecer bem a pessoa, sem dar oportunidade e sem dar tempo para as pessoas conhecerem. E depois faz também uma análise engraçada de comparação entre culturas e países, ou seja, a base é focada nos Estados Unidos, não é? Que é de onde os autores são, mas depois também acaba por analisar alguns casos específicos em França, em Paris nomeadamente, outros em Tóquio, outros em Buenos Aires, e depois descobrimos, pelo menos eu descobri coisas que não sabia que existiam e factos engraçados sobre a forma como a cultura romântica e a cultura de dating existe nesses países, que achei bastante interessante.
E o grande plus para mim é que eu, como ouvi em audiobook, foi narrado pelo autor, sendo o autor um comediante, foi super engraçado de ouvir, e ele depois até faz piadas como vocês estão a ouvir em audiobook, se estivessem a ler, estavam aqui a ver um gráfico, vou tentar descrever o gráfico, mas vocês não vão perceber nada, e acabei por me rir, mesmo à gargalhada em determinados momentos, mas no overall é um livro giro de se ler, não é muito grande e foi um tempo bem passado. De seguida, eu li A Balada para Sophie, de Filipe Melo, com ilustrações de Juan Cavia, e tenho-vos a dizer que foi mágico. Foi o meu único livro 5 estrelas do ano até agora. E emprestei-o a uma amiga, agora por isso é que não o consigo mostrar. E é um livro lindo, tanto pela história, pela forma como a história está contada, como pelas ilustrações, que são magníficas. E também são ilustrações, que eu gostei muito disto, que não escondem nada, que são gráficas em determinadas partes e que mostram tanto a beleza calma de determinadas alturas da história, como o caos que se instaura noutros momentos. E está tão bem feito. Bem, enfim, adorei. E a Balada para Sophie é a história de Julien Dubois, que é um pianista que está neste momento com uma doença terminal e, portanto, está no seu fim de vida, e ao longo do livro a história é ele rever momentos do seu passado, de como é que desde criança, como é que cresceu, como é que foi educado, os momentos que passou pela Segunda Guerra Mundial, passou por outros momentos complicados na história, e fala muito de arrependimentos. Fala de amor, fala de oportunidades perdidas, enfim, é uma história lindíssima que toca o coração e novela gráfica favorita de sempre, completamente. E super, super recomendo. Se não conseguem, eu só tive o livro ao fim de muitos anos do querer, porque foi pedido mesmo, olhem, como prenda de Natal, porque pronto, era uma ocasião diferente, porque eu também nunca tinha conseguido ir comprá-lo, porque acaba por ser uma edição grande e cara, mas há em imensas bibliotecas e acho que é uma prenda ótima para darmos a alguém. Portanto, se puderem, ou se tiverem algum amigo que tenha, peçam emprestado, porque vale mesmo, mesmo, mesmo a pena. Em audiobook ouvi também o Who Moved My Cheese, de Spencer Johnson, que em português eu acho que está traduzido para Quem Mexeu no Meu Queijo, se não me engano. Este livro foi-me recomendado numa mesa redonda sobre saúde mental, para falarmos sobre mudanças na vida e procuras de novos caminhos. Acaba por ser uma fábula que pega em ratinhos e em queijo para percebermos exatamente isso, como é que cada um de nós enfrenta mudanças e quais é que podem ser os diferentes caminhos para procurarmos algo melhor para nós mesmos. No entanto, não me trouxe assim nenhuma grande conclusão nova, nenhuma grande reflexão que eu já não tivesse pensado sozinha, e portanto não foi assim uma leitura muito que me trouxesse algo novo e que portanto eu tivesse achado muito interessante. Também em audiobook li o People Change, de Vivek Shraya, e isto é uma memoir através de essays e fala sobre a identidade de género. A Vivek é uma mulher trans e, portanto, essa parte da mudança e da identidade está muito presente, e da sua própria história, naturalmente. E também fala muito de arte, de reinvenção e da questão da idade, e da relevância que a idade tira ou adiciona às pessoas, principalmente a pessoas também na esfera pública, digamos assim. E eu gostei muito deste tema de reinvenção, acho que está muito bem trabalhado neste memoir, e gostei muito da voz narrativa da autora. Acho que vale a pena. Também é uma memoir muito curta, sinceramente, e gostei imenso. O audiobook é narrado pela autora. E lá está, aquilo que eu mais gostei foi mesmo a questão o debate da reinvenção e da idade, e há uma frase que ficou comigo que eu gostei bastante, que é "If you can't be forever young, you have to be forever new", e acho que isto retrata muito bem a cultura de Hollywood e de música, etc. Em e-book li no Kindle o Fiona and Jane, de Jean Chan-ho.
Gostei imenso deste livro. Eu lembro-me perfeitamente que no ano passado, quando estava a ver as estreias, não, as novidades de início do ano, este era um dos livros e só pela capa chamou-me logo a atenção. A capa é super colorida, vou deixar aqui, já deixei aqui. E depois vi algumas reviews que não diziam assim tão bem do livro e acabei por ir deixando de lado, não estava com... Bem, se as pessoas não gostam assim tanto, se cá não vou comprar. E entretanto depois ouvi uma boa review do livro no final do ano passado, portanto quase um ano depois, e decidi, ok, olha, vou ler. E gostei muito. O livro é uma narrativa completa de duas melhores amigas que são Taiwanese American, portanto americano-taiwanesas, e acompanha-as ao longo da vida. No entanto, pega só em pequenos momentos das vidas delas, mais ou menos de forma cronológica, às vezes até há momentos que estão invertidos, mas não é assim uma narrativa de romance todo de seguida. E então quase que parece que estamos a ler short stories, mas sobre exatamente as mesmas personagens. Então eu gostei muito disso. Eu gosto bastante de short stories, by the way. Portanto, também pode ser por isso que eu gostei. Parecem assim umas vinhetas, estão a ver? Uns pequenos bocadinhos, umas pequenas partes sobre a vida delas. E há muitas complexidades, tanto na relação delas como nas suas relações com as suas famílias e nas suas relações com as suas próprias identidades. E então gostei muito disso. Trata diásporas culturais, a imigração, isso é um tema muito forte no livro, e coming out e relações LGBT também. E uma das coisas mais prementes, a saúde mental, está retratada através de personagens diferentes, tanto das principais como das secundárias, e dá visões diferentes e perspectivas e formas de sentir diferentes eu gostei mesmo bastante da forma como está feito, da forma como nos mostra como interpretamos os nossos sonhos e as nossas relações, e como relações que em tempos foram muito importantes para nós e muito fortes e muito chegadas depois se podem afastar, mas também nos podemos reconectar novamente com essas pessoas que tanto significam para nós. E depois esta parte acho que está bem retratada e que induz muito à reflexão de como a forma como nós achamos que os outros nos veem depois vai impactar a forma como nos vemos a nós mesmos. Então acho que isso está muito bem feito neste livro. Quem gosta de histórias mais lentas e mais focadas em personagem, recomendo este livro. Depois li As Coisas que os Homens Me Explicam, de Rebecca Solnit, está aqui editado pela Quetzal em Portugal. Em inglês chama-se Men Explain Things to Me. Foi a minha leitura feminista de janeiro. E é um conjunto de textos de ensaios sobre desigualdade de género que pega no conceito inicial do mansplaining, que é daí que vem que vêm ambos os títulos, tanto em português como em inglês, porque uma vez a autora passou por uma situação óbvia de mansplaining e acabou por escrever um ensaio sobre isso, e então começa depois o livro com esse ensaio e com outros depois sobre outros temas. Fala muito sobre violência contra as mulheres, sobre a forma como a cultura de violação está super enraizada, e tem aqui um facto que eu por acaso achei bastante, não é interessante, enfim, não diria interessante, mas que não tinha noção destes números e vou partilhar convosco. Os mais de 11.766 cadáveres resultantes de crimes de violência doméstica perpetrados entre o 11 de setembro de 2012 excedem o número de vítimas desse dia, mais o número total de soldados norte-americanos mortos na guerra contra o terrorismo. Uma coisa, quando pomos as coisas em perspectiva desta forma, uau negativo, naturalmente, e porque ainda por cima fala-se muito mais do War on Terror e do 11 de setembro do que se fala dos crimes contra mulheres. São ensaios não muito longos, alguns depois já se tornam um pouco repetitivos, mas acho que é um bom livro, é curtinho, e acho que pode sempre trazer algo mais, e seja com estudos que ela refere, factos, ou simplesmente a demonstrar as suas perspectivas, que são bastante interessantes, muito eloquentes e bem construídas. Já em fevereiro,
quis ler apenas livros de autoria negra, por ser o Black History Month. Já são autores que leio noutras alturas do ano, mas em fevereiro quis focar-me apenas nisso e decidi voltar ao romance. Eu, nos últimos 6 meses por volta disso, não tinha lido romances, não andava mesmo nada na vibe, mas eu até gosto de romances contemporâneos. Houve uma altura que lia imensos de seguida, depois acho que me cansei e, portanto, tive muito tempo sem ler. Mas, olhem, apeteceu-me uma coisa leve e decidi dar uma oportunidade a este livro, Take a Hint, Dani Brown, de Talia Hibbert. Eu já tinha lido Get a Life, Chloe Brown, não tinha adorado, tinha gostado muito da representação da doença crónica, por me identificar com isso, da personagem principal, mas não tinha gostado nada do romance em si, e foi exatamente o contrário com este livro, que já está editado em Portugal pela Desrotina, com o nome de Percebe a Dica, Dani Brown, se não me engano. E gostei bastante porque a personagem principal é bissexual, portanto temos aqui uma representação diferente, e o interesse romântico é um homem que trabalha muito a sua saúde mental e a masculinidade e que não tem medo de falar sobre isso, não tem reservas sobre o assunto, e isso é um pouco inédito, tanto em romances como muitas vezes na vida real. E gostei bastante das personagens. Também gostei do desenvolvimento do romance, achei que estava bem feito, claro que tem os seus clichês, mas acho que é uma boa leitura no geral, com uma boa representação. Por fim, li em fevereiro o Giovanni's Room, de James Baldwin. Este livro está editado em português pela Alfaguara, uma chancela da Penguin, como o quarto Giovanni. Eu adoro James Baldwin, li no ano passado Se Esta Rua Falasse e fiquei completamente apaixonada pela escrita dele, e então obviamente que encontrei a mesma escrita maravilhosa neste livro, que era o que eu esperava, e enfim, não tenho mesmo palavras para descrever o quão bonito, o quão lírico e extraordinário são as palavras de Baldwin. Adoro. No entanto, o livro em si não foi tudo o que eu estava à espera. Ou não foi bem o que eu estava à espera. Não é bem não foi tudo, não foi bem o que eu estava à espera. A verdade é que me descreveram isto como um romance intenso, mas trágico, e consigo identificar isso exatamente. No entanto, no seu overall, não me arrebatou por completo, por muito que eu tenha achado a história intensa e bonita também, bonita na tragédia. E enfim, e tem aqui partes que adorei ler, frases e partes que me fizeram refletir, que gostei imenso. E tá, pronto, ainda está bastante marcado, tem bastantes anotações cá por dentro. Mas porquê é que tem tantas anotações? Porque há perspectivas que determinadas personagens expõem, com as quais eu discordo vivamente. E não só discordo, como são perspectivas que para mim são discriminatórias e que, portanto, eu não me identifico com elas, nem me identifico com esse tipo de narrativas. E em determinados momentos estava mesmo, isto é, para adicionar camadas à personagem, única e exclusivamente, ou isto está a demonstrar algo que o autor também vê, que também pensa. No final consegui perceber, não, isto é mesmo para adicionar camadas, pelo menos quero acreditar que sim. Quem já leu isto e outros trabalhos de Baldwin também pode falar comigo sobre isto, por favor, até porque acho que este livro traz boas discussões importantes. Mas lá está, o livro também passa-se nos anos 50 em Paris, portanto numa época conservadora, e eu não disse esta parte, mas o livro é sobre David, que é um jovem adulto americano que está em Paris, que tem uma noiva que depois se afasta durante alguns meses, algumas semanas, vai viajar, e ele depois acaba por conhecer um homem, o Giovanni, com o qual acaba por desenvolver uma relação muito intensa, romântica. E é essa relação que depois traz tragédia para todos os envolvidos. Mas há muita paixão no livro, e depois também há muita... Tudo é muito intenso. E depois aquelas partes que eu achei menos boas também são descritas de uma forma muito intensa, que eu não gostei tanto. E depois também tem bastantes comentários misóginos, naturalmente que não gostei.
lá está, fazem sentido para aquela personagem, fazem. Adicionam uma camada, mostram a forma como aquela pessoa foi tão martirizada pelo mundo que depois constantemente também demonstra ódio pelo mundo. Faz sentido para a construção do personagem, mas como não me identifico com essas visões e como às vezes me fazem mesmo comichão de ler, não consegui que a leitura no total ficasse 5 estrelas arrebatador. Obviamente que não deixo de recomendar este livro, incrível, tanto este como qualquer outro trabalho de Baldwin, pelo menos do que eu já li, daquilo que eu tenho aqui para ler, tudo com uma escrita extraordinária e sobre temas super pertinentes para a nossa sociedade, tanto hoje em dia como era há décadas, como quando Baldwin escreveu, seja sobre raça, temas sociais, género, orientação sexual. Vale a pena, leiam Baldwin. E estas foram as minhas leituras de janeiro e fevereiro. Espero que o vídeo não tenha ficado super longo, porque ainda li bastante, especialmente em janeiro. E espero que vocês tenham gostado. Digam-me nos comentários se querem ler algum destes livros, se já leram, o que é que acharam, qual é que foi a vossa opinião, se algum destes é um favorito para vocês. Partilhem comigo, deem-me o vosso feedback, não só sobre estes livros, mas também sobre o vídeo em si. Já sabem que me podem encontrar no Instagram a partilhar ainda mais conteúdo literário quase todos os dias, em Books of My Own. Se gostaram, ponham like, subscrevam e até ao próximo vídeo.